Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Super Review Time. Eu sou o Kapan Katsuragi e essa é a quarta vez que eu tô gravando esse áudio e minha câmera tá com problema e meu computador tá reiniciando direto, então como vocês podem ver a tecnologia não tá gostando muito de mim esses dias, é um distúrbio na força e é por isso que eu demorei um pouco mais para trazer esse áudio, mas eu finalmente trouxe o áudio com a resenha de Star Wars 7, o Despertar da Força e eu ia fazer a versão tradicional de 40 minutos, mais detalhada, com spoilers, mas eu saí do cinema e eu resolvi que eu não ia fazer porque eu tenho a obrigação de não fazer, porque é um filme que você tem que ver pra crer, porque ele é muito, muito bom. É o Star Wars que a gente tava esperando e precisando há tanto tempo. Começando pelo plot, que é relativamente simples. Os simpatizantes do Império criaram a Primeira Ordem, liderada pelo Sith Kylo Ren, e a República criou um braço que foi a Resistência. Só que no meio de tudo isso, o Luke Skywalker acabou desaparecendo. Ninguém sabe cadê o Luke. Tá todo mundo atrás do Luke, porque ele seria teoricamente o único que poderia salvar a galáxia de Kylo Ren e da Primeira Ordem, ou pelo menos enfraquecer ela significativamente. Mas no meio de tudo isso, tem um droidzinho, o BB-8, que tem parte de um mapa para chegar até o Luke, e ele cai nas mãos de Finn, que é um ex-Stormtrooper, e da Rey, e eles acabam esbarrando no caminho de Han Solo e Chewbacca. Eu já chego lá. A missão deles agora é retornar o BB-8 pra Resistência e blá 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 blá, salvar a galáxia. É meio complicado você falar até da sinopse sem dar muito detalhe da trama, mas tem muita referência ao episódio 4. Mas isso não é necessariamente uma coisa ruim, porque a referência basicamente, eu lembro dessa parte, essa parte me lembra do episódio 4, talvez o episódio 6, blá blá blá. Só que isso não é exatamente ruim, porque ele tem coisa nova, ele tem material novo, ele tem personagens novos, personagens cativantes, personagens divertidos, interessantes e identificáveis. Por exemplo, o Finn, ele era em teoria para ser o alívio cômico do filme. Ele era só o alívio cômico, mas ele não é sempre o alívio cômico. A comicidade também vem de outros lugares, vem de personagens secundários, vem de clone troopers, e não se sente forçado. É uma coisa que flui bem naturalmente. O Finn, ele é engraçado porque é um mundo novo para ele e às vezes ele não sabe como se portar e isso acaba gerando a comicidade. Do mesmo jeito a Rey ela é uma personagem badass, mas não é simplesmente badass por ser badass, porque é uma cartilha de filmes recentes para fazer mulheres no cinema. Elas têm que ser fortes, têm que ser independentes e blá blá blá. Não, não é só por isso. É porque ela realmente tem um motivo para ser isso. Ela teve uma infância sofrida, ela teve uma vida sofrida, ela teve que se virar para sobreviver e por isso ela acabou sendo badass. Mas ela não é 100% badass. Ela também tem suas dificuldades, ela tem seus medos. Quando aparece uma situação na frente dela que ela não sabe como lidar, ela realmente perde o controle, perde a noção. E isso é identificável, isso torna ela mais agradável, mais humana, mais tridimensional. Han Solo, ele é o Han Solo, o Harrison Ford, a gente estava esperando muito a volta dele e ele entrega o tom perfeito do personagem. Ele é o Han Solo, ele tem aquelas frases de efeito, aquelas one-liners, ao mesmo tempo ele consegue ser bastante emotivo, ele consegue avançar o plot de uma maneira significativa junto com a Carrie Fisher, que também entrega uma atuação assim perfeita. A personagem dela tem mais conhecimento sobre a força, de como sentir, como usar ela, mas ela não é uma Jedi. E é por isso que eles precisam do Luke, porque ele é um Jedi treinado. O vilão Kylo Ren, ele é interessante porque ele basicamente ele não é o que você espera de um vilão. Eu espero que vocês tenham visto já as imagens dele na internet, então vocês sabem que ele não é exatamente um vilão sem a máscara, ele não é um vilão ameaçador como os outros Siths, como o Palpatine, como o Darth Vader, que tinha a cabeça dele toda raspada e cinza, queimada, etc. Ele não era ameaçador como o Grievous, ele não tinha uma classe, uma dignidade como o Conde Dooku, ou não era agressivo como o Darth Maul, mas ao mesmo tempo eu acho que é isso que torna ele tão ameaçador, porque
ele não é o que você espera. E ainda assim, ele consegue ser bastante ameaçador. Ele consegue te passar medo, porque você não sabe exatamente o que esperar dele. Sem contar que você só vai ver o rosto dele depois que ele faz algumas coisas que realmente te dão medo. E isso é muito bom, porque ele não te mostra de cara, esse é o vilão e que, é, que decepção, eu não esperava que ele fosse assim. Não, ele fica com a máscara e ele tem motivos para ficar com a máscara. Não são explicados no filme, mas você pode deduzir quais são. E é simplesmente um filme fantástico. Os efeitos visuais são belíssimos. Você pode dizer exatamente o que é CG e o que não é. O J.J. Abrams ele é aquela old school que trabalha muito com material físico, como o Jim Henson, como o Walt Disney. Se a gente pode fazer uma coisa física, a gente faz física, senão a gente parte para a computação gráfica, para algum efeito mais elaborado. E o bom é que mesmo os personagens que são CG, que são computação gráfica, você não se incomoda com eles porque eles são tão vivos, eles são bem escritos, eles são bem atuados, são bem executados. Além de, claro, ser bem renderizado, modelado, etc. Mas acima disso, eles têm uma personalidade cativante. A Maskanata, ela é como. Eu ouvi alguém dizer. Não, eu não lembro onde foi que eu vi. Mas que ela era como um Yoda baixinho, mais amigável, uma coisa mais light. E ela é. Ela é a tia da cantina, cara. Ela é aquela tia gente boa e tal. Ela é muito legal. E os outros personagens também seguem muito esse padrão. Se eu pudesse dizer alguma CG que não dá muito certo, é uma na cena na nave do Han Solo. Mas isso é uma coisa que não dura muito tempo e que, de novo, acaba não incomodando porque a cena de ação é muito bem elaborada, é muito bem executada, é muito divertida de se olhar. Simplesmente isso. As lutas de sabre também são espetaculares. Eles têm um pouco de cada trilogia. Eles têm a estratégia da trilogia clássica, mas também tem a energia e a diversão da trilogia nova. É um equilíbrio bem saudável entre os dois. Assim como as batalhas com os caças no espaço. Você consegue copiar direitinho o que está acontecendo com tudo lá. E é simplesmente um filme muito divertido. E veja bem, é um filme que não trata sobre política, não. Ok, ele tem um pouco de política, mas é isso que devia ser mais Star Wars e não a trilogia nova, que tem muita política. E, ok, se você vai fazer diálogo sobre política, faça isso direito, faça isso divertido, acompanhável. Aqui, na trilogia clássica, a gente tem um pouco de diálogo de política, mas é uma coisa que você consegue pegar assim no ar e continuar indo com a aventura e esquecer um pouco a política. Aqui é bem reduzido e o foco realmente é na aventura, na família Skywalker, na família dos personagens em si que eles acabam criando entre si, e é muito legal, é um filme muito divertido. Se você não assistiu os outros Star Wars, eu recomendo fortemente que você assista ao menos do 3 até o 6. Você pode ignorar por enquanto o 1 e o 2. Tenho uma amiga minha que ela não assistiu os filmes, ela acabou dormindo no meio da sessão. Então, realmente, eles tratam os outros filmes como um mito aqui. Então, quando eles falam, Han Solo, Millennium Falcon, Luke Skywalker é um mito, você tem que ter uma noção de quem são esses personagens e por que eles falam desse jeito deles. É uma coisa, assim, primordial, ao meu ver. Mas, se você assistiu os filmes, você é fã, você vai amar esse filme. É o Star Wars que a gente estava pedindo quando George anunciou a nova trilogia. Ele não é perfeito, ele tem as suas falhas, mas sinceramente ele tem tanta coisa boa, tanta coisa grandiosa que realmente não você acaba ignorando as falhas, como o clímax, que poderia ser um pouco mais desenvolvido a partir da arma nova, da nova ordem, da primeira ordem, enfim. Ele poderia ter sido um pouco mais desenvolvido, porque no final acabou sendo só uma fotografia linda, que é belíssima, a fotografia do filme é belíssima, mas acabou não tendo aquele peso que precisava ter. O peso acabou caindo mais pro lado do duelo de sabres e não tanto da arma deles. Mas, de novo, é catapiolhagem minha. O filme tem muito, muito, muito mais coisas boas, coisas grandiosas, coisas massivas, coisas divertidas, coisas simples e que realmente é muito divertido de se olhar.
eu recomendo com muita força. Eu sou Kapan Katsuragi, aqui no Super Review Time, e que a força esteja com você. Se cuida!